O que fazer quando nós nos desviamos, pecamos, estamos cansados, sobrecarregados e fadigados? Por muitas vezes, devido a circunstâncias desfavoráveis em nossa vida e coisas que nós achávamos que seria de um jeito e acaba sendo de outro, nós desanimamos, sabe? E isso é válido, porque nós somos seres humanos, ninguém é de ferro, e às vezes, ou nós às vezes pecamos gravemente e não conseguimos nos perdoar, porque o perdão de Deus nos alcança. Só que às vezes a gente ou olha pra gente e a gente vê que nós somos seres falhos, que nós somos imperfeitos e parece às vezes que a nossa vida não tem solução, não tem jeito, que a gente não vai melhorar a nossa conduta. O Evangelho ele sempre vai trazer esperança. Hoje eu queria que a gente meditasse sobre capítulo 21 do Evangelho de João. Eu vou ler uma passagem aqui e depois vou contextualizar. É, verso número 3. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Também vamos nós contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Irmãos, quando nós lemos alguns capítulos anteriores, nós entendemos ali que Jesus foi crucificado, foi morto, ressuscitou, apareceu algumas vezes ali, apareceu para Maria Madalena, apareceu para os 12 e apareceu para Tomé. O Evangelho não relata totalmente, detalhadamente como foi essa aparição, mas o ponto central que eu queria tratar aqui é sobre a vida de Pedro. É uma mensagem que muitos pregadores pregam, cada um da sua forma, mas é uma mensagem que traz esperança para a gente, porque nós sabemos que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes antes de Jesus morrer, e aquilo destruiu totalmente o coração de Pedro. E quando a gente para analisar, nós vemos o seguinte: Jesus morreu, Pedro negou, pecou gravemente contra o Senhor, e o que, que ele resolve fazer? Resolve voltar a pescar. E é engraçado o seguinte: quando ele fala, né, que vai pescar, eles dizem também vamos contigo. Ou seja, muitas vezes a gente vai tomar decisões erradas em nossa vida, voltar atrás e retroceder, e a gente vai levar pessoas que eram para estar avançando. Então, Pedro, pelo fato dele ser como se fosse uma espécie de líder daqueles discípulos, aonde ele fosse, eles iriam. Se ele continuasse pescando, eles iam continuar também, tanto que eles vão com ele. Mas é interessante que mesmo em meio aos nossos erros, aos nossos pecados, e às vezes a nosso desânimo, Jesus nos encontra, assim como ele encontrou Pedro e os discípulos. E a gente vê que eles passaram a noite toda pescando e nada pegaram. Só que bastou uma palavra de Jesus, eles lançaram a rede e pegaram peixes. Isso já tinha acontecido antes. É, tem uma passagem em Lucas que Jesus, primeiro contato aparente com esses discípulos, um dos primeiros contatos, e ele pede o barco de Simão. Inclusive, ele libera uma palavra sobre Simão, Simão pesca e enche o barco. E aí ele dá um direcionamento para Simão: você não será pescador de peixes, mas será pescador de homens. E ele muda o destino de Simão no primeiro encontro. E isso acontece na nossa vida. Por muitas vezes nós recebemos o evangelho, recebemos a palavra e nos empoderamos e vamos para cima. Só que ao longo da trajetória, às vezes nós acabamos vacilando. Um dia nós estamos fluindo, assim como Pedro, que diz: Tu és Cristo, filho do Deus vivo, e no outro momento é pedra de tropeço, ou num momento ele tá fluindo, no outro ele tá negando, e a nossa vida é assim. Só que Jesus, ele tem, como eu posso dizer, a, a, a solução definitiva para o nosso problema. Ele quer nos restaurar, ele não liga para o que a gente fez. Óbvio, nós não devemos continuar na prática de pecados ou do desânimo, mas nós devemos procurar mudar. Isaías 44, 22 vai dizer:
Eu desfaço as tuas transgressões como a neve e dos teus pecados não me lembro mais. Torna-te para mim, porque eu te remi. Ou seja, ele não liga para o que a gente fez. Assim, se você parar para pensar, essa passagem é literal, como a névoa. Porque a névoa, ela se dissipa e Deus esquece. E muitas vezes nós ficamos nos condenando por nossos pecados, nossos erros e nosso desânimo que vem ao longo da vida. E é interessante, eu vou ler aqui sobre a restauração de Pedro e vou contextualizar melhor para vocês entenderem uma chave preciosa que tem aqui. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse a Simão: Simão, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse Jesus: Senhor, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. É interessante aqui porque Simão, antes dele negar Jesus 3 vezes, aí a gente olha lá em Lucas capítulo 22, ele vai dizer o seguinte, que ele morreria se for preciso por Jesus, ou seja, faria um sacrifício por Jesus. Mas Jesus fala: Pedro, antes do galo cantar, essa noite 3 vezes você vai me negar. E isso realmente acontece. E aqui tem um jogo de palavras no grego, que é ágape e filéu. Ágape é um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor que Deus tem por nós, que entregou seu filho a ponto de ser feito maldição e ser sacrificado por nós. E filéu é um amor de amigo. Então, quando a gente vai ler essa passagem aqui para contextualizar, seria como se Jesus dissesse: Simão, você me ama incondicionalmente? E ele dissesse: Jesus, sabe que eu te amo como um amigo. E aí, eu acho que é até para lembrar, sabe, aquilo que Simão disse para ele lá atrás: Tu sabes que eu posso fazer um sacrifício por ti, eu posso entregar minha vida por ti. Aí ele pergunta de novo: Simão, você me ama incondicionalmente? Ele fala: Senhor, tu sabes que eu te amo como amigo. E aí Jesus pergunta de novo: Simão, você, você me ama incondicionalmente? Ele sabe: Jesus, eu te amo como amigo. Só que o que Jesus está mostrando aqui, não importa a forma que você me ama, mas a forma que eu te amo. Eu te amo incondicionalmente. Eu me entreguei por você. Fui maldição naquela cruz por você. A única coisa que eu te peço aqui, Simão, é apacenta as minhas ovelhas. Porque Simão foi chamado não para ser pescador de peixes, mas ser pescador de homens. O que ele está dizendo aqui para Simão? Simão, não é para você voltar a pescar. Até porque a gente vê que o problema de Jesus nunca foi a pesca, porque eles às vezes sozinhos não conseguiam pescar, mas quando Jesus intervém e libera uma palavra, a pesca se multiplica. Mas ele queria que Simão cumprisse o propósito. Lá em Lucas 22:31, eu vou ler aqui que é interessante. Presta atenção nisso aqui. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. 32. Mas eu roguei para ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Algumas palavras vão dizer, algumas versões na verdade vão dizer: fortaleça os teus irmãos. Ou seja, Jesus está lembrando para Simão quando ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Simão, você foi restaurado, você se converteu, você chegou aonde eu quero. Então agora você apacenta as minhas ovelhas. Tanto que a gente vê que o Pedro, de antes da morte de Jesus e até a restauração dele, é um, e o Pedro, depois dessa restauração, é outro. Pedro é um homem que prega para 3.000 pessoas para se converterem no dia de Pentecostes. Pedro é um homem que passava e a sombra dele curava. Pedro foi o líder da igreja de Jerusalém. Pedro foi considerado por muitos um dos maiores apóstolos. Aquele homem que um dia estava caído, quando ele se encontrou com Jesus novamente, e Jesus mostrou para ele que o problema não era o que ele tinha feito, mas o problema era ele continuar e abandonar o chamado dele, e ele volta e retorna para esse chamado, a vida dele muda completamente, porque o chamado de Deus não é sobre nós, mas é sobre
o que devemos fazer pelos outros. Talvez se Simão não voltasse, hoje a gente não estaria aqui, porque a palavra de Jesus, o evangelho precisou chegar por ele, que foi uma testemunha ocular. Muitos historiadores vão dizer que o próprio evangelho de Marcos foi escrito por Simão, que ditava a Marcos. Então, olha a importância de Pedro. Durante o livro de Atos, nós vamos vendo algumas coisas. A gente que estuda teologia, entende um pouco de história, vai entendendo a grandeza que não entendo essa palavra grandeza como uma palavra de sucesso, mas sabe a importância de Pedro ao longo da história da igreja e ao longo do cristianismo. E a palavra que eu tenho hoje para mim e para você é: nós precisamos voltar para o lugar aonde Jesus nos chamou. Chega um momento em que nós devemos realmente largar as redes. E aqui foi um lugar da vergonha de Pedro, um lugar onde ele volta, e um lugar onde ele tem uma pesca frustrada. Jesus devolve os peixes para ele, mas dá um direcionamento para ele. Nós precisamos estar atentos para ouvir esse direcionamento que o Senhor tem para nós. Nós precisamos focar no propósito, focar no chamado, que a palavra vai dizer: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Jeremias vai dizer: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que esperareis. Então nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos buscar esse renovo. Lá Isaías vai dizer que um tronco brotaria do ramo de Jessé e das suas raízes um renovo. Jesus é esse renovo, e é esse renovo que nós precisamos buscar, porque é Ele que vai nos sustentar, vai nos guardar. Então que nós possamos cada vez mais orar e pedir um direcionamento do Senhor e focar, lembrar que Ele nos chamou e que independente de pecado, de desânimo, de lutas e batalhas do dia a dia que nós sempre vamos enfrentar, tanto que Simão ele continua enfrentando batalhas. Nós vamos, quando avançamos ali em Atos, nós vemos que ele foi preso e nós sabemos também que Simão ele foi crucificado, né, de cabeça para baixo. Então a vida dele não foi fácil, mas a vida dele com Cristo foi a melhor vida que ele podia ter. Então que nós possamos focar em Jesus, e mesmo quando a gente seja como aquele filho pródigo, que um dia ele vai embora, só que ele retorna para o Pai, lembrar que ele sempre tem restauração, tem perdão, tem amor. Então que nós possamos nos entregar a Ele, nos converter cada dia mais e lembrar que cada vez que nós estivermos mais fortalecidos, nós conseguiremos fortalecer os outros. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Se você não for inscrito, se inscreve, deixe seu like. Tamo junto e até o próximo vídeo.